Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje falaremos, assim como muitos youtubers estão falando, fugindo do tema do seu canal, falaremos sobre vírus. Quais as opções que existem para as pessoas, para os países lidarem com o vírus? Opções. Número 1, que é a opção que está todo mundo adotando, que é a quarentena geral. Fechamentos. Preventivo. Antes que a pessoa pegue o vírus, ela já está em casa. Todo mundo protegido. Só que essa opção tem desvantagem, assim como todas. A desvantagem é principalmente em relação a um tipo específico de pessoas. Todo mundo vai perder. Até servidor público vai perder um pouco do salário, talvez. Quem trabalha aí liberal, tipo por hora, Uber, até médico, fisioterapeuta, vai perder também. Quem tem ações na bolsa vai perder. Só que todo mundo vai ter perdas limitadas. Por quê? Daqui a um ano, o salário volta, o Uber volta a trabalhar, o médico volta a atender, consultas eletivas. Ou seja, tua perda fica ali um ano no passado. Agora, um tipo de pessoa que são os pequenos empresários. Esses podem perder tudo, porque quando o capital de giro acaba, o banco faz a chamada de capital, chamada de margem, a loja pode fechar, o restaurante pode fechar, e aí você perde tudo. As ações na bolsa caem pela metade e depois talvez dobrem. O pequeno negócio, depois que quebra, nunca mais volta. Então, muitos pequenos empresários podem perder tudo que têm. Esse é o principal problema e muito criticado por alguns governos, e pessoas, e população em geral. A opção 2 é uma opção que está sendo comentada pelo Bolsonaro, pelo Durski, que é a mitigação leve. Ou seja, você coloca aí pessoas idosas em quarentena, os doentes de quarentena, e o resto continua normal, para que todo mundo pegue a doença e se imunize rápido. Eles acham que o número de mortos seria baixo. Entretanto, tem esse famoso estudo que saiu no Reino Unido, Imperial College, que dizem que o estudo influenciou o Boris Johnson e o Trump a trocar a mitigação leve pela quarentena duríssima. Dizem que foi esse estudo aqui que mudou a cabeça deles. O Átila também comentou muito sobre esse estudo. Olha quanta gente que participou. É uma simulação, eles simularam o efeito do vírus. Mas não foi só um cara da computação que fez esse estudo. Tem muita gente aqui que deve ser especialistas em parâmetros, em como que o vírus se propaga, para conseguir alimentar o computador que fez a simulação. E nesse estudo aqui tem vários gráficos, vou deixar o link na descrição, mas tem também esse gráfico aqui, ó, lá, que é o número de pessoas que vão precisar ir para o hospital. Tá aqui o número a cada 100 mil pessoas. Então, é aqui 250 pessoas a cada 100 mil. Se for 100 milhões, vão ser 250 mil pessoas que vão ter que ir para o hospital. Aqui. Então, a primeira que é a linha preta. O que significa isso? Não fazer nada. O governo deixa o vírus se espalhar à vontade. Todo mundo finge que não existe vírus. Aí, no pior momento, 250 pessoas a cada 100 mil. Ou no Brasil seria 500 mil pessoas vão ter que ter uma vaga no hospital ao mesmo tempo. Não deve existir essas vagas. Ah, mas se você fizer uma medida leve, tipo fechar escolas e universidades, aí essa linha verde aqui. Aí tem que ter vaga de hospital para 250 mil pessoas a cada 100 mil. Ou no Brasil, um pouco menos de 500 mil vagas. Olhem como o efeito é pequeno. Uma medida drástica, como fechar escolas, o efeito na propagação do vírus é muito pequeno. Ah, mas se tiver mais uma medida, que é essa aqui, isolar os casos suspeitos e casos confirmados, diminui um pouco também. A quarentena de algumas pessoas, diminui aqui. Quarentena das pessoas infectadas, né, diminui aqui. Ah, mas se além disso eu fizer um distanciamento social duro dos idosos, aí o número diminui bastante. Nós temos que ter aqui no Brasil, seria 200 mil pessoas no hospital ao mesmo tempo.
Mas qual que é o número de vagas no hospital? No Reino Unido, que é onde o estudo foi feito. Essa linha vermelha aqui. Então, é muitas vezes menos. Ou seja, quando o Junior Durski fala que vai morrer 5 mil pessoas no Brasil, é mentira, é muito mais. Mesmo com medidas aqui não totalmente drásticas, mas medidas fortes, o número de mortes seria na casa das centenas de milhares, inclusive de jovens, de pessoas de 30 a 40 anos. Então, nessa opção aqui, mitigação leve. Por que ninguém adotou a mitigação leve? Porque os governos sabem que a população não aceitaria conviver com 1 milhão ou 2 milhões de mortos num país grande. Por quê? Porque o jornal fica o dia inteiro falando sobre vírus. Novela, na televisão, quase não tem mais. É só jornal, é só contagem de casos, atualização de como está a Europa. E isso com a quarentena. Imagine se um país resolvesse que ia ter a contaminação geral, imunização de massa, que ia ter 1 milhão de mortos. O jornal ia pegar tão pesado, a população ia ficar tão revoltada, que poderia ter guerra civil no país. Saque a mercados, por exemplo. Animosidade nas ruas no máximo. Então os governos sabem que é impraticável você deixar que todo mundo pegue a doença. Então a desvantagem é porque a mitigação leve é inaceitável socialmente. A população não aceita. Então Boris Johnson, Trump, mesmo a contragosto, voltaram atrás e optaram pela quarentena. Mas será que isso é uma dicotomia, um dilema? Ou existe uma terceira via? 3. Existe um caminho do meio ou não? Caminho do meio. É possível alguma coisa que não tenha um efeito econômico tão duradouro, tantas cicatrizes profundas a longo prazo, e também que não tenha tantas mortes assim? Talvez alguns países aí como Japão, Coreia tenham conseguido. O Japão é até meio suspeito por causa da Olimpíada. Queriam manter a Olimpíada, então eles podem estar aí escondendo alguma coisa. Coreia acho que não. Só que eles têm peculiaridades. Por exemplo, no Japão, como que é o cumprimento no Japão? É tipo assim, uma saudação. Eles já estão acostumados a não encostar um no outro, não pegam na mão do outro. Eles já estavam acostumados há muitas décadas a usar máscara na rua e no metrô. Então, supondo assim que todo mundo já usa máscara e ninguém pega na mão do outro, é possível que a doença não consiga se propagar com facilidade num caso desse. Ele já tem uma proteção natural, a cultura deles é uma proteção natural à propagação da doença. Para você adotar essa terceira via aqui no Ocidente é muito difícil, porque você tem a parte cultural. Talvez seja impossível, por mais incrível que pareça. O custo disso aqui é baixo, perto da opção 1 e 2, mas talvez seja impossível convencer todo mundo a usar máscara no metrô para não propagar, caso esteja doente, para não propagar para os outros. E impossível convencer as pessoas a ficarem sem encostar uma na outra por um ano. Então a parte cultural assim é muito difícil ser vencida. E também tem a outra opção, outro custo, que é a perda da liberdade. Já vimos aí no Twitter alguns ANCAPs libertários reclamando que a quarentena tira a liberdade das pessoas. Só que esse caminho do meio, que é o que foi adotado em Hong Kong e Coreia, as pessoas perdem mais ainda a liberdade. Porque o governo começa a monitorar as pessoas pelo celular. O teu celular vira uma tornozeleira eletrônica. Se você sair na rua, ele apita. A polícia vem aqui te buscar. É um trade-off. Será que o Ocidente aceitaria perder sua liberdade e mudar sua cultura para não ter cicatrizes profundas e para não ter perda de vidas? O custo parece baixo, só que as pessoas, às vezes é difícil que as pessoas mudem. Então há dúvidas se esse caminho, que é o menor custo, se eles vão conseguir trilhá-lo ou não. Bom, mas o vídeo não é sobre isso. Esse vídeo é sobre simulações em Excel. O estudo do Imperial College faz simulações aqui profissionais,
com computadores profissionais e muitos parâmetros e algoritmos profissionais. Fizemos uma simulação amadora no Excel. Antes eu vou mostrar aqui uma equação que fala sobre a propagação de um vírus. Se chama função logística. Às vezes você pode pensar assim, é uma função exponencial que modela a propagação do vírus. Não é, porque se for exponencial, iria para o infinito. Então no dia 1 você tem um caso, no dia 10 tem 1 milhão, e no dia 100 você tem 100 bilhões. Mas não dá, a população tem limite. Então tem uma outra função aqui que se chama função logística. Ela se comporta como uma função exponencial no começo, ela começa aqui exponencial, e depois ela vai diminuindo. Que é quando a população inteira começa a pegar a doença e fica imune e não vai pegar de novo, teoricamente. Então aqui a gente tem dois tipos de propagação. A curva azul mostra como que seria a propagação de uma doença, cujo crescimento, a doença teórica, que ela dobra a cada 7 dias. Então aqui numa população de 10 mil pessoas, lá pelo dia 60 mais ou menos, todo mundo já quase está doente. Quase todo mundo. Se a população for maior, tipo 200 milhões, como aqui no nosso país, vejam que demora bem mais, uns 2 meses a mais, para que todo mundo pegue, mas pega rápido. Se a propagação for a mesma, 7 dias, a cada 7 dias dobra a doença. Então aí em 90, 100 dias, quase todo mundo já está doente. Vejam que no modelo teórico, em que não tem nenhuma outra condicionante, a única diferença, uma população muito grande, uma muito pequena, são alguns dias a mais. Aí 30 dias a mais, 60 dias que separam uma população pequena pegar a doença de uma grande pegar a doença. Só que isso é uma função, não é uma simulação. Nós mostraremos hoje uma simulação. Nós fizemos aqui então um modelo, que é o seguinte. Consideramos 4 situações possíveis. Primeiro, uma pessoa não infectada. No começo é todo mundo, ninguém está doente. Depois, algumas pessoas começam a ficar infectados. Só que a pessoa tem um período aí de 4 dias, nessa suposição simplista, que ela não está contagiosa e não tem sintomas. Então ela já tem a doença, mas não manifestou ainda. Depois, a mesma pessoa passa por uma outra situação, que é a situação que eu chamei aqui de 2. Então é infectado no período mais contagioso, que dura 3 dias. É o começo dos sintomas, que você pode propagar para mais pessoas a doença. E depois o próximo estágio é o infectado no período menos contagioso, é o fim da doença. A pessoa teoricamente já está isolada, já está em casa, já está cuidando dos sintomas e vai infectar menos pessoas. E por fim essa pessoa fica imunizada e não passa a doença para mais ninguém. Fizemos aí uma simulação no Excel. Nossa planilha tem 10 mil linhas. Cada linha é uma pessoa dessa população hipotética. E a planilha tem muitas colunas, 180 colunas. Cada coluna é um dia. Vai passando o dia, ele vai mudando de estado. Olha aqui mais ou menos como é que fica. Então, essa linha azul aqui, uma pessoa, quantas pessoas não infectadas que você tem no modelo. Começa com 10 mil. Ninguém quase está infectado. Vai passando o tempo, vai diminuindo. Isso aqui não é uma equação, já é uma simulação numérica, estocástica. Então vai diminuindo e aqui mais ou menos no dia 100, para a população de 10 mil pessoas, estabiliza. O número de não infectados ou de pessoas que nunca tiveram a doença é muito baixo. Aí a curva alaranjada, que é o infectado antes de ficar contagioso. E assim vai, até que o verde é o imunizado, que já pegou a doença. Então você vê que o nosso modelo evolui de uma maneira que, se você olha, parece verdade. É um toy model, é um modelo de brincadeira. Mas ele evolui dessa forma aqui. Faremos então algumas simulações, vamos variar alguns parâmetros. Então nós temos alguns parâmetros. O parâmetro mais simples e mais importante é assim, quantas pessoas que cada pessoa infectada vai transmitir a doença, vai propagar para quantas. No meu modelo aqui eu usei 2,5.
né? Cada um passa a doença para outros 2,5 pessoas. Então se preenche aqui 2,5. Ok. E vamos lá, vamos rodar. Então vamos ver aqui. Com esse parâmetro que eu coloquei, cada pessoa infecta outras 2,5 pessoas naquele período lá, né? A doença demora 14 dias, mas você começa a infectar a partir do dia número 4. O que acontece na nossa população de 10 mil pessoas? Bom, essa linha cheia é o número de infectados no momento. Então você vê que ela começa abaixo, atinge um pico e depois diminui. No dia 81, aqui mais ou menos é o pico, que tem mais pessoas infectadas. E a linha pontilhada é o total de pessoas acumulado, número acumulado de pessoas infectadas até o momento. Então começa com ninguém e termina lá com 90% da população infectada. Por que não 100%? Porque nesse modelo aí, conforme todo mundo vai ficando imunizado, as poucas pessoas que não pegaram a doença têm uma chance menor de pegar, porque você convive com muitos imunizados. Então a doença circula muito menos pela cidade ou pelo mundo, nesse caso. Então esse é o parâmetro mais básico. Vamos lá, vamos mexer em alguns parâmetros da simulação. Vamos colocar então que cada pessoa infecta outras 5. Em vez de 2,5, infecta outras 5. O que acontece? Aperta F9, vai rodar aqui a atualização. Olha só. O pico é atingido muito antes. E o número de pessoas infectadas no pior momento é muito maior, é 80%. Então esse aqui é o cenário 1. Mas eu fiz duas simulações. Nós temos cenário 1 e cenário 2. Então vamos só fazer um teste aqui. No cenário 1, vamos colocar que cada pessoa infecta outras 2,5 pessoas, que é o cenário base, que é mais ou menos o que está acontecendo aí com a doença, com o Covid. E no cenário 2, vamos colocar assim que cada pessoa infecta 1,5 pessoas, que a propagação é mais lenta, é menor, que a potência da doença é mais fraca, ou que medidas protetivas que estão adotando conseguem barrar, né, o espalhamento. Então nós temos aqui em azul o cenário 1, cenário base, que não deve mudar muito. E nós temos em verde o novo cenário. Olhem a diferença. É isso que estão chamando aí de achatamento da curva. Então se você conseguir fazer com que cada pessoa infecte menos pessoas, em média, em vez de 2,5, infecte uma pessoa e meia em média, você faz com que, no pior momento possível, o número de pessoas que estão doentes diminua. Em vez de 40% da população, diminui para 10%. No fim, talvez todo mundo pegue a doença, só que de maneira assim, muito mais espaçada. Cada um, né, pega num momento diferente. Nós podemos também avaliar aqui mais parâmetros. Eu coloquei um novo parâmetro aqui que é, digamos, aí uma quarentena ou uma medida de mitigação. Se você fizer com que cada pessoa infecte menos do que uma, vou pôr aqui 0,9. Então, no primeiro momento é 2,5, mas depois que você toma medidas de máscara, igual do Japão, de não apertar a mão, você consegue reduzir o contágio de 0,9 pessoas para cada pessoa infectada. O que isso vai trazer aqui na nossa curva verde? Ah lá. Uma redução drástica a partir do momento em que a medida é tomada. Por quê? Porque se cada pessoa infecta 0,9 pessoas, isso começa a, obviamente, decair. Cada dia vai ter menos infectados do que no dia anterior. Japão, como é que fez isso? Não sei, mas fez. Então olha a curva verde como ela apresenta uma queda. Chega no pico, em vez de subir, cai imediatamente, porque você reduziu o contágio. Bem, pessoal, então é isso. Essa foi a simulação que fizemos no Excel. Espero que tenham gostado. Não é um modelo muito realista, né? Porque a simulação lá do Imperial College considera a população real, considera cidades reais, com o número de pessoas que elas têm e a interação que elas têm entre si. Nosso modelo aqui são 10 mil pessoas que interagem todas com todas. Então é um pouco bem mais simples, mas espero que tenham gostado. Não usamos nem Python, nem R, apenas o Excel